Olá, seja bem-vindo a mais um curso do portal Treina Solda. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de metalurgia da soldagem. Bons estudos para nós. Vamos começar primeiro com a definição do que é soldagem, né? Soldagem é a união de materiais utilizando-se a aplicação de um calor ou uma pressão, esses dois elementos juntos ou separados, né? Também pode ser utilizado um material de adição para realizar essa soldagem e onde você gera uma junta, uma coalescência, uma junta única. Depois nós temos brasagem. Brasagem é um processo similar ao da solda, porém ele tem de diferença que o metal base não se funde. É utilizado um metal de adição de uma liga diferente com um ponto de fusão menor do que o material. E esse material ele é fundido e entra por capilaridade na junta. Então a zona de ligação entre a solda, né, entre a brasagem e, o metal base é diferente. Vamos começar entendendo quais são as regiões de uma junta soldada. Então aqui, onde eu tenho a solda acontecendo, eu tenho o meu metal base, tenho a solda que vai ficando para trás, né? Aqui na frente a poça de fusão, que é onde está correndo a soldagem está indo nesse sentido, e esse é o metal de adição. O metal de adição se funde, gera calor aqui nessa região e funde o metal base também. Nós vamos analisar um corte de uma seção da solda, né? Olhando isso aqui de frente. Nós vamos ter aqui o metal base, né? Aqui no meio, que se solidificou, é a zona fundida, né? É onde o material base e o material de adição se fundiram e criaram uma zona fundida, né? Depois nós temos, acompanhando aqui esse cordão, uma linha bem fina, a gente chama de zona de ligação, que é a linha do final onde a solda foi executada, ou seja, desta linha para cá não houve fusão do material. E aí nós temos uma região aqui que nós chamamos de ZTA, que é a zona termicamente afetada, ou zona afetada pelo calor. É uma região onde a solda não ocorreu, não houve fusão do material, porém o material base sofreu modificações. A microestrutura dele se modificou. Então ele passou a ter umas propriedades, outras propriedades diferentes do que as propriedades do material base, né? Essa zona aqui ela é muito estudada para essa determinação de vários parâmetros de soldagem. Aqui nós podemos ver a macrografia de umas peças. Então foi feito um corte numa seção de uma solda, de uma junta, e foi feito um ataque com um ácido nital com 5% e aumentado 10 vezes, que é um aumento quase que de uma lupa, né? Então a gente pode observar aqui, essa peça é lixada, polida e atacada, e aí a gente pode observar aqui aquelas zonas da solda. Então aqui no meio nós temos a zona fundida, que é a solda, esta linha, né, essa mudança de nuances aqui é a linha de fusão, né, e essa área aqui mais, vamos dizer assim, mais embaçada, né, mais diferente daqui do metal base, essa daqui é a nossa zona afetada pelo calor. Perceba que em cada situação essa zona tem uma largura diferente, né? Porque isso daqui é determinado por uma série de parâmetros, como o calor imposto na peça, a temperatura de pré-aquecimento, o tipo de processo utilizado, enfim. Quando nós executamos a soldagem, nós depositamos o material de adição e esse material de adição se funde com o material base, né? Geralmente o material de adição é similar ao do material base, né, para se obter as mesmas propriedades na solda. E essa soldagem, ela promove um cordão de solda que não é só feito pelo material de adição, ele tem uma participação do material de base. Então esse é o conceito que a gente chama de diluição. Então, como nós estamos vendo aqui, foi feito um cordão de solda sobre uma chapa plana, né? Aqui, essa região aqui nossa de penetração é aonde a solda fundiu. Então aqui tem o material de base com o material de adição juntos, né? E ficou ainda para cima do cordão de solda essa face aqui. Nessa área eu tenho quase que o material de solda puro, né? Só o material de adição.
Então, a gente pode fazer um cálculo simples, né? A área total da solda, e a gente divide para obter a diluição. Então, nesse caso aqui, é uma solda com 50% de diluição. Nesse caso aqui, ó, vejam que a chapa foi colocada praticamente inteira, né? Esse sombra é como a chapa estava antes de soldar, e o material de solda se fundiu até o centro pelos dois lados. Então aqui nós temos uma diluição em torno de 80%, porque ficou muito pouco material de adição em cima, né? Aqui uma junta em V, né? Então aqui você veja que nós temos uma linha de material de adição puro mais no centro, né? Maior do que nas outras configurações, então temos uns 25% de diluição. E aqui esse daqui demonstrando 50%. Para se determinar a soldabilidade do material e ver que cuidados que temos que ter com essa soldagem, nós vamos ter que avaliar uma série de parâmetros, né? Então, nós vamos ter que ver qual é o material que vai ser soldado, qual é a sua classificação, sua composição química, quais suas propriedades mecânicas, que processo de solda que eu vou utilizar, que processo que eu tenho na minha fábrica, que processo que eu posso ter em termos de equipamentos, né? Profissionais que eu tenha habilitados para esse processo, qual a espessura do material, né? Então uma chapa maior vai demandar um processo com uma maior taxa de deposição, uma espessura menor posso utilizar um outro processo, né? Quando a gente fala de aço carbono, nós temos um problema do hidrogênio difusível no metal de adição, então nós utilizamos geralmente um material como, por exemplo, um eletrodo 7018, e esse eletrodo fica numa estufa para não absorver umidade, né? Então são condições que eu vou ter que ter na minha. Outras questões que nós temos que avaliar é o ciclo térmico. O ciclo térmico é a quantidade de calor que a gente coloca na peça. Tá? Então, ela é função do processo de soldagem, dos parâmetros de corrente e tensão que a gente está colocando. E aí nós temos, no início da solda, o pré-aquecimento, que a gente usa um maçarico ou resistência elétricas e promove um pré-aquecimento na chapa antes da soldagem. Então, nós vamos ver para frente como é feito esse cálculo. E aí, antes da soldagem, a gente tem que aquecer a peça a uma determinada temperatura, em função de umas características dela. E, após a soldagem, nós temos o tratamento térmico. É realizado quase que sempre após a soldagem, na maioria das vezes é para alívio de tensões, mas tem também tratamentos para endurecimento, para modificações de algumas propriedades da junta, né? Então, o pré-aquecimento ele é controlado no início, né, e é feito antes de se iniciar a solda. E depois ele é mantido também durante a soldagem. Tá? Então, para o cálculo do pré-aquecimento, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. E essa fórmula ela é válida para aços conforme a especificação SAE de 1020 a 1065. Tá? A SAE é a Sociedade de Engenheiros Americanos, e esses materiais, essa norma é muito utilizada na indústria automobilística e outras indústrias também. E esse cálculo é válido também para espessuras entre 1 polegada e 30 milímetros. Então, a temperatura de pré-aquecimento, 500 vezes a quantidade de carbono, a porcentagem de carbono da chapa, menos 0,10, mais 0,7 vezes a espessura. Então vamos fazer um exemplo, como calcular o pré-aquecimento para uma chapa de SAE 1045. A gente sabe que ela tem 0,45% de carbono, uma chapa com 1 polegada. Então, substituindo aqui a nossa fórmula, substituindo os valores na fórmula, né, nós vamos ter aqui que 17,78, 500 vezes 0,35. Nosso pré-aquecimento vai ser de 192 graus,78. Lógico que num cálculo teórico, né, a gente usa essas frações aqui. No cálculo prático, nós vamos aquecer a chapa aí a em torno de 190, 200 graus Celsius. Um outro parâmetro que os materiais têm e que é muito importante de ser controlado, a gente chama de carbono equivalente. As ligas metálicas, elas têm dentro da sua composição, principalmente os ácidos carbono, uma quantidade de carbono e uma quantidade de outros
elementos, né, como manganês, cromo, molibdênio. E a quantidade desses outros elementos ele influencia também na soldabilidade dos materiais. Então, uma forma de se determinar, né, através de um carbono, a gente transforma toda essa parte que esses elementos afetam na solda, a gente transforma isso tudo numa quantidade que a gente chama de carbono equivalente. Ou seja, eu vou ter um número em função de toda a composição química do meu material. E aí a gente diz que esse material, 0,35%, por exemplo, é de excelente soldabilidade. Podemos soldar ele facilmente. E depois vai aumentando, acima de 0,50%, já é um material temperável, que tem uma série de problemas metalúrgicos e a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Então vamos ver na prática como é que a gente... Então vamos supor que eu tenho uma chapa de 1045, que tem uma composição típica aí de carbono de 0,45 e manganês 0,8. Então se eu fosse olhar isso aqui na nossa tabela, ele estaria na faixa de 0,45. Só que o manganês também afeta nessa soldagem. Então nós utilizamos essa fórmula, né? Aqui você vê que os elementos que não estão presentes no material, eles ficam com valor zero, né? Então não interferem na conta. Quem vai ser calculado realmente é o manganês que a chapa tem. Com isso, nós vamos obter um carbono equivalente de 0,58. Se a gente avaliar pela nossa tabelinha lá, esse aqui é um material de difícil soldabilidade, um material que requer muito cuidados durante a soldagem. Um outro item que a gente controla também na soldagem é o que a gente chama de heat input, ou calor imposto. Quando nós utilizamos um determinado procedimento de soldagem, com uma determinada corrente, uma determinada tensão, né, corrente, amperagem e voltagem, e uma determinada velocidade, a gente vai impor, pela fusão ali, um calor em cima da peça. E a gente já sabe que isso influencia na formação, por exemplo, da nossa zona térmica afetada. Ela pode ser maior ou menor, conforme você aumenta ou diminui esse heat input, né? O heat input é dado pela fórmula da corrente, vezes a tensão, vezes 60, dividido por 1000. E isso tudo multiplicado pela velocidade de soldagem. Nós vamos usar aqui um processo de soldagem MIG com 250 amperes e 28 volts, e uma velocidade de 20 centímetros por minuto. Substituindo na nossa fórmula, nós vamos ter aqui 420 vezes 20 centímetros, nós vamos ter um heat input de 8,4 kJ por centímetro. Esse heat input vai nos dar uma condição de estrutura do material. E aí, quando a gente sabe lá pelo carbono equivalente que aquele material tem determinada dificuldade, você junta com esse estudo também do calor imposto, e aí isso são parâmetros que você vai ter que definir para se determinar uma boa soldabilidade.